RPGistas, tabuleiristas, nerds e geeks de toda a nação, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos aqui ao nosso humilde reino do Pra Quem Gosta, um canal pra quem gosta de jogos de tabuleiro, RPG e todo tipo de diversão que te permita se reunir com as pessoas que você gosta e viver grandes aventuras. Eu sou a Dabs, apresentadora aqui do canal, e hoje eu convido todos vocês para uma conversa fascinante, onde a gente vai observar, juntar, misturar e com sorte criar coisas novas muito incríveis, unindo o melhor desses dois mundos, RPG e jogos de tabuleiro. E aí, topa essa aventura? Hoje então a gente vai falar sobre adaptar e crescer. Como RPGs e jogos de tabuleiro podem trabalhar juntos, que é um tema no qual eu tenho pensado muito ultimamente, porque cada vez mais a gente vê essas duas vertentes do hobby de jogos de mesa se aproximarem, trocarem ideias e ferramentas entre si, num movimento muito natural e que vem criando coisas maravilhosas, ideias de explodir a cabeça. E eu acho muito importante a gente prestar atenção nesses movimentos de forma consciente, observando o cenário de forma crítica, pensando nos motivos que levam essa aproximação e essas trocas entre os RPGs e jogos de tabuleiro acontecerem, porque quando a gente observa algo de forma consciente, a gente passa a enxergar melhor as lacunas que aquela coisa ainda tem, e a gente passa a fazer as perguntas corretas. A gente passa também a entender melhor esses mecanismos, ou então a conseguir traçar hipóteses melhores de como esses mecanismos funcionam, e aí começar a brincar com eles. E é através então desse entendimento que a gente transforma essas nossas observações em ferramentas, que a gente pode usar para criar o que quiser, das formas mais iradas possíveis. Isso pode estar soando meio papo de cientista, mas é porque eu sou cientista mesmo. Mas pode ficar tranquilo que essa conversa vai ser super leve e gostosinha de acompanhar, te garanto. Eu gosto de trazer tudo isso e compartilhar com vocês pra gente conversar, porque nos últimos anos a criação nacional de autoria brasileira, tanto de RPG quanto de jogos de tabuleiro, tem crescido muito e tem inclusive ganhado um destaque bastante considerável lá fora. Nossa comunidade brasileira de jogos de mesa tem feito um trabalho incrível, criando novos cenários, novos componentes, novas expansões, até novos jogos completos, originais. Muitos deles totalmente produzidos aqui no Brasil e que chegam com uma qualidade incrível e com muita criatividade. E que a gente ainda pode fazer muito mais e muito melhor se a gente conseguir perceber a vastidão de ferramentas que estão à nossa disposição. Algumas delas que a gente já está começando a empregar, e outras que o cenário brasileiro ainda tá aprendendo, tateando como lidar. E que lá fora, como o mercado já é mais bem estabelecido, eles já estão alguns passinhos à frente, já com um pouco mais de prática em utilizar essas novas ferramentas. E já estão surgindo cada vez mais jogos que fazem essa interface entre RPG e jogo de tabuleiro. O objetivo dessa conversa toda aqui é a gente conseguir perceber como mecânicas e dinâmicas de RPG têm sido aplicadas em jogos de tabuleiro e também como mecânicas e dinâmicas de jogos de tabuleiro têm sido aproveitadas para criar novas experiências de RPG, gerando experiências novas e únicas de jogo, que podem ser exploradas como ferramentas para a criação de jogos inovadores. E conhecendo bem a galera BR, criatividade, ousadia, vontade de testar a gente tem de sobra, para aproveitar bem essa onda e criar uns bagulhos incríveis. Vamos fazer um resumo então aqui da nossa conversa pra gente saber de onde a gente vai sair e onde a gente pretende chegar. Primeiro a gente vai falar de interface. Como os RPGs e os jogos de tabuleiro se encostam ali numa fronteira e fazem algumas trocas entre si. Vamos dar uma olhadinha em alguns cenários de RPG que tem sua versão em jogo de tabuleiro e depois fazer o caminho contrário, ver os jogos de tabuleiro que estão tendo sua versão adaptada para RPG. Aí então a gente vai dar um mergulho um pouquinho mais fundo e vamos falar de mistura, analisando algumas mudanças que RPGs e jogos de tabuleiro têm passado nas suas dinâmicas, regras e mecânicas, influenciados um pelo outro. Aqui a coisa começa a ficar doida e divertidíssima. Então a gente vai buscar passar também por uma fase de entendimento, onde a gente vai olhar para comentários do público para entender por que pessoas migram dos RPGs para os jogos de tabuleiro ou dos jogos de tabuleiro para os RPGs. Porque se a gente está pensando em criar coisas para as pessoas usarem, a gente tem que entender o que elas querem, o que elas não querem e em que momento elas querem essas coisas. E aí, por fim, a gente chega na parte mais doida e mais irada dessa conversa, que eu chamei de metamorfose, onde a gente vai ver exemplos de jogos de RPG e de tabuleiro que já se utilizam dessa mistura entre as duas coisas, criando então experiências únicas nas quais a gente pode se inspirar para ter ideias também muito doidas e inovadoras dentro dos jogos de tabuleiro e do RPG. Então, bora começar! Contação de histórias, interpretação de papéis, jogos de estratégia, de sorte, existem faz muito tempo na história da humanidade. E pra gente aqui hoje não importa muito quem veio primeiro ou quem influenciou primeiro o quê. O importante é a gente entender que nos tempos atuais, e já faz muitos anos, essas coisas que viriam a ser os jogos de tabuleiro e os RPGs
têm andado bastante juntinhas. O exemplo mais clássico é o do famosíssimo RPG Dungeons and Dragons, simplesmente hoje o RPG mais famoso do mundo. E que reza a lenda que o D&D foi criado porque os autores Dave Arneson e Gary Gygax costumavam jogar um wargame medieval, um jogo de tabuleiro onde cada jogador controla um exército e esses exércitos guerreiam entre si, tipo Warhammer, chamado Chainmail. Mas, com o tempo, o Arneson queria uma experiência um pouco diferente de jogo, e ele começou a adaptar as regras do Chainmail para que ele conseguisse jogar com heróis, ao invés de exércitos inteiros. E esses heróis passavam a ter histórias que os jogadores inventavam para si. Tinha cada um meio que ali uma profissão e uma habilidade única. E as partidas começavam a ter uma narrativa que era contínua, onde os eventos de uma partida passavam a influenciar os eventos e a história da próxima. Já tá vendo onde isso daí vai chegar, né? Então o Arneson foi organizando e desenvolvendo essa doideira aí toda. E aí, quando ele tinha um protótipo, ele apresentou pro Gygax, que adorou tudo aquilo e topou trabalhar junto com o Arneson para eles desenvolverem tudo aquilo e publicar o que viria a ser nada mais nada menos que Dungeons and Dragons. E esse é somente um exemplo de como jogos de tabuleiro e RPG podem trabalhar juntos para conseguir construir coisas incríveis. Basta a gente ter a mente aberta e ousar experimentar essas misturas. Ou então, como diria o tio Iró do Avatar, a maior ilusão do mundo é a da separação. Tudo se conecta. Uma coisa mais ou menos parecida. Desde esse exemplo Rikitsuko que aconteceu lá nos anos 80, o mundo do RPG e dos jogos de tabuleiro cresceu muito. Explodiu com muitas criações fenomenais, mas que por um bom tempo a gente tratou meio que como se fossem coisas separadas. A gente até criou termos para separar e categorizar os jogos de mesa, ou tabletop games, em jogos de tabuleiro, ou board games, e em jogos de interpretação de papéis, ou role-playing games, que pra quem não sabe é o nome e o sobrenome de RPG. Mas aquele namorico entre as duas coisas, aquela troca de olhares, aquela paixão continuou rolando. A interface entre os dois hobbies e os dois públicos era e ainda é muito grande. Isso proporcionou com que cenários famosos de RPG viessem a ganhar suas versões em jogos de tabuleiro. D&D por si só tem vários, e muito legais por sinal. Eu vou ter que ler rapidinho porque é muita coisa, eu também sou filha de Deus, tá? Masmorra do Mago Louco, Tiranos de Umbreterra, Tumba da Aniquilação, Dungeon Mayhem, Betrayal at Baldur's Gate, um monte, gente, de jogos de tabuleiro baseados no RPG do Dungeons and Dragons. E como a gente ama falar aqui no nosso canal, não é só de D&D que vive o RPGista. O RPG Vampiro teve as suas versões em tabuleiro, Pathfinder, Shadowrun, Outré, Senhor dos Anéis. Chamado de Cthulhu, então, nem se fala, porque tem vários jogos de tabuleiro inspirados nas histórias de investigação e horror cósmico. Ah, e todos os exemplos de jogos que a gente citar aqui hoje, a gente vai deixar numa lista aqui embaixo do vídeo, nos comentários, pra que a galera possa buscar depois e conhecer caso se interesse por algum. Aí, ok, até então esse fluxo parecia bastante unilateral. Via-se muitos jogos de RPG sendo adaptados para tabuleiro, mas o fluxo contrário não era tão comum, até pouco tempo atrás, quando o pessoal do board decidiu se empolgar também e começar a atravessar essa fronteira. Um dos jogos de tabuleiro mais famosos e mais bem avaliados do mundo, por exemplo, o Gloomhaven, apresentou em 2022 o projeto do Gloomhaven RPG. Pra quem não conhece, Gloomhaven é essa caixona gigantesca de jogo de tabuleiro aqui. É um jogo de tabuleiro de aventura medieval fantástica e exploração de masmorras, onde cada jogador assume o papel de uma personagem com um baralho próprio de habilidades, itens e ações. E juntos os jogadores vão explorar locais, travar batalhas e vão vivenciar uma história onde eles podem tomar decisões dentro do jogo que afetam os rumos da história e desse mundo, influenciando também os próximos acontecimentos. Super carinha de RPG, né? Pois é, a galera da Cephalofair Games que faz o Gloomhaven percebeu isso também e decidiram então que seria uma boa ideia dar esse salto. Poxa, a história do jogo do Gloomhaven é tão rica, o universo é tão bem construído, estruturado e organizado, que a gente pode transformar toda essa experiência num RPG e dar uma liberdade de criação e de exploração muito maior para os jogadores. E a gente pode fazer tudo isso ainda por cima reaproveitando lá as mecânicas e até os componentes que existem no jogo de tabuleiro. Deixa eu segurar um pouco a emoção aqui, que eu já tô entrando no outro tópico de misturar a mecânica de RPG e jogo de tabuleiro. E não foi só o Gloomhaven que fez ou tá fazendo isso. Vários jogos de tabuleiro que são ricos em história e que têm um universo bem organizado e bem desenvolvido já ensaiavam ou começaram a ensaiar esse movimento para também lançarem os seus RPGs, inclusive títulos brasileiros. Root, por exemplo, é um jogo de tabuleiro fenomenal, onde cada jogador controla uma facção de animais, com regras de jogo, mecânicas e habilidades totalmente diferentes entre si. E elas lutam, cada uma da sua forma, pelo controle da grande floresta. E o Root, inclusive, já tem a sua versão de RPG lançada lá fora pela Magpie Games. Só que dessa vez dentro do sistema PBTA e não aproveitando para criar um sistema próprio, como foi a opção do Gloomhaven.
No Brasil a gente tem também dois exemplos muito interessantes e de muitíssimo sucesso. O jogo de tabuleiro For the Quest, lançado agora em 2023 pela 101 Games, é uma releitura de um outro jogo chamado Hero Quest, um jogo também de aventura e de exploração de masmorras trazido para o Brasil nos anos 80 pela Brinquedos Estrela, e cuja proposta era justamente dar uma enxugada nas regras do Dungeons and Dragons, que estava fazendo muito sucesso já na época, para que as pessoas pudessem ter aquela mesma experiência de exploração, fantasia, aventura, só que de uma forma muito mais simples, rápida e acessível. Foi do RPG pro board. Aí então a 101 Games decidiu recentemente trazer uma releitura daquela aventura, daquela nostalgia do Hero Quest com o jogo de tabuleiro For the Quest. Como esse universo do jogo já estava imenso, com várias expansões, muitas opções para você adaptar personagens, criar aventuras e tudo mais, a 101, que é especializada em RPG, decidiu fazer então um movimento inverso e publicar então junto do jogo de tabuleiro do For the Quest o sistema de RPG pro For the Quest, baseado no jogo de tabuleiro, que é baseado no RPG. Perceba como essas dinâmicas ficam indo e voltando. E eu não poderia deixar de citar o meu xodozinho, chuchuzinho, queridíssimo Desconfronto, um jogo de tabuleiro nacional da editora brasileira Nat20 Games, que tá chegando agora em 2023 e que teve uma história bastante similar à do For the Quest. O sucesso da campanha de lançamento desses dois jogos foi tão grande, o público aderiu tanto à ideia, que os dois decidiram lançar já, junto com o jogo de tabuleiro, a versão de RPG. Então, junto com o jogo de tabuleiro, já vai sair também os materiais e as ferramentas pra gente explorar esse mundo de Sempre Eterna e a história das personagens que já existe e já tá estruturada. Então, resumindo esse bloco, essa interface entre RPGs e jogos de tabuleiro já existe faz um bom tempo, essas trocas entre os dois já acontecem um bocado. Mas os exemplos, mesmo se a gente pesquisar por mais, ainda são relativamente poucos, se a gente considerar o tamanho e a quantidade de produções que a gente tem nessas duas vertentes do hobby. E ainda assim, mesmo pequena, a gente tem conseguido sim perceber e sentir as mudanças que essa interação entre jogos de tabuleiro e RPG tem causado, influenciando os dois hobbies. E esse é o nosso próximo tópico. Tudo bem, agora a gente entende que essa interação entre jogos de tabuleiro e RPG existe. Agora a gente vai observar e comentar, então, superficialmente, como que essa interação tem causado mudanças nas dinâmicas, regras e mecânicas dos dois hobbies, observando como um cenário influencia o outro. E já vamos aproveitar para conversar também sobre como essas mudanças refletem algumas das necessidades e anseios que são verbalizados pelo próprio público. Algo que pode ajudar a gente a entender como e por que essas alterações vêm acontecendo. E permitir então que a gente crie conteúdos mais conscientes, que possam ir de encontro às necessidades e experiências que as pessoas que jogam têm buscado. A gente já observa há muito tempo uma tendência nos jogos de RPG para criar e adaptar sistemas para que eles tenham regras cada vez mais enxutas, com menos simulacionismo e mais focadas em narrativa. Não tô dizendo que todo mundo queira necessariamente isso, ou que você ter menos regra e mais narrativa seja melhor do que o contrário. O hobby é gigantesco, super diverso, com pessoas que querem as coisas mais diferentes e cabe todo mundo. Mas por uma série de motivos cresceu muito no cenário de RPG essa busca por sistemas mais simples, mais generalistas, com regras mais enxutas, que possibilitem o pessoal entrar direto no jogo mais rápido e com menos necessidade de preparação. Isso foi algo que a gente observou muito percorrendo fóruns tanto de RPG quanto de jogos de tabuleiro. Um comentário muito frequente é que, dado a correria, o cansaço, a falta de tempo na nossa vida atual, que infelizmente vai só piorando com a idade, com a responsabilidade, o fato de ter que ler muitas páginas, aprender muitas regras, ter que fazer muitos cálculos ou preparar muitas coisas antes de poder começar a jogar, passou cada vez mais a representar um impeditivo para que as pessoas escolhessem jogar esses jogos. Levanta aí a mão quem nunca ouviu que GURPS tem mecânica até para respirar. Ninguém, né? Gente, só deixando bem claro que essa do GURPS é uma brincadeira e uma das mais velhas do RPG. Fãs e jogadores de GURPS, nós também te amamos. Mas essa questão da quantidade e complexidade das regras, de fato é um obstáculo bastante comentado, que inclusive é muito relevante quando a gente vai pensar na entrada de novas pessoas no hobby. Porque querendo ou não, a gente entende que depois que você aprende se torna mais fácil, mas num primeiro contato assusta, parece difícil, faz parecer com que RPG seja uma coisa que não é pra todo mundo, que é tudo um bicho de 7 cabeças cheio de equação matemática com o tamanho de uma tese de história. Muitas pessoas relatam que fizeram essa transição do RPG para os jogos de tabuleiro justamente para evitar essa necessidade de intensa preparação antes do jogo. E isso parece ter feito a galera do RPG pensar de fato, poxa, que formas que a gente pode criar para conseguir contornar esse problema. E aí então a gente vê hoje a explosão de sistemas como PBTA, Forged in the Dark, Fate Acelerado e muitos outros exemplos que buscam essa redução e simplificação,
tanto das regras quanto da preparação do jogo. Aí você, RPGista, está abrindo agora a caixa de comentários desse vídeo e começando a digitar, mas jogo de tabuleiro não entrega toda a narrativa que o RPG permite. E você tá certo! Mas pode deixar o comentário sim, a gente agradece, inclusive faz muito bem pro vídeo. Em contrapartida, quando as pessoas fazem essa transição dos RPGs pros jogos de tabuleiro, a gente acaba sentindo um pouco de falta dessa coisa da liberdade de criação de mundo, criação de personagem, contação de histórias que o RPG proporciona. Porque o jogo de tabuleiro é uma experiência mais fechadinha. E esse é também um item que o público comenta muito que sente falta. E que fez a galera do tabuleiro pensar em formas de criar experiências mais narrativas, mais aventurescas, com possibilidades mais abertas de exploração. E com resultados um pouco mais incertos e um pouco mais de consequência no jogo. E a gente viu então a multiplicação de jogos de tabuleiro com o modo campanha. Um modo de jogo onde os jogadores podem vivenciar uma história proposta pelo jogo ao longo de várias partidas ligadas entre si. Jogo de tabuleiro com modo campanha é o meu tipo favorito de jogo. Vocês devem ter visto um monte por aqui. Eu tenho vários, já joguei muito, é um dos estilos que eu mais amo. E de fato essa coisa de você ter uma história pra vivenciar, uma narrativa pra você querer ver o que vem a seguir, faz você retornar mais vezes àquele jogo. Te dá um estímulo um pouco mais interessante pra você embarcar e mergulhar em tudo aquilo que está acontecendo na mesa. Que não é mais só uma partida fechada em si. Ela tem um tema, ela tem personagens, ela tem uma história que está se desenvolvendo e da qual você faz parte. Com o tempo, então, começaram a ser criadas e implementadas mecânicas nos jogos de tabuleiro para você poder ter um elemento de criação e customização das suas personagens, permitindo você customizar e mexer uma coisa ou outra ali para você conseguir deixar o jogo um pouco mais assimétrico e mais com o seu estilo de jogar. Foram desenvolvidas também as mecânicas legado ou legacy, que eu também amo de paixão, que é quando você faz mudanças irreversíveis nos jogos que são carregadas de uma partida para outra, e que servem para representar as consequências das suas ações dentro daquele universo do jogo. Isso são aspectos que os jogos de tabuleiro foram desenvolvendo e incorporando também a partir da experiência dos RPGs para conseguir atender melhor também essa vontade do público de vivenciar uma história, desenvolver uma narrativa, viver uma aventura. Tudo isso claramente muito relacionado às experiências que um RPG proporciona. E aí agora é a sua vez, meu querido, minha querida, minha querida, jogador de jogos de tabuleiro, de abrir a caixa dos comentários e começar. Mas nem todo mundo quer uma experiência contínua, longa e narrativa como um RPG. Jogos de campanha mesmo, às vezes a gente chega nem terminar o jogo porque a história é muito longa, preciso de assiduidade dos meus jogadores. E você também, pessoa maravilhosa, tá corretíssima. Porque a questão do tempo de duração e da necessidade de assiduidade, tanto para RPG quanto para jogos de tabuleiro, também é uma preocupação que é muito levantada pelo público. Ou seja, a sua observação tá certíssima. Novamente, devido a essa vida corrida, cansativa, cheia de coisas, cheia de responsabilidade, é muito difícil conseguir reunir com frequência os mesmos amigos para dar cabo de uma história contínua que seja mais longa. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer, gosta também de desfrutar o seu tempo de lazer com outras atividades ou com outras pessoas, e tá tudo bem. Essa necessidade, então, de disponibilidade e assiduidade vão se tornando também obstáculos para o pessoal optar por jogar certos tipos de jogo, em especial RPGs. E esse talvez seja o obstáculo maior e mais frequente que a gente vê o pessoal comentar. É muito difícil reunir um grupo fixo e garantir que todo mundo participe sempre, ainda mais quando a gente não sabe exatamente quanto tempo a história vai durar. E isso vai fazendo com que as pessoas aos poucos vão desistindo do jogo. Aquele famoso, vamos ver, a gente marca. Faz grande parte das aventuras e das mesas acabarem naquele limbo de e a gente nunca mais jogou. Nesse ponto, tanto os RPGs quanto os jogos de tabuleiro, e a gente tem que citar especialmente os RPGs que sofrem mais com esse problema e também criaram muito mais formas de conseguir lidar com ele, foram desenvolvendo estratégias muito interessantes para lidar com esse problema da duração e da assiduidade. A gente já tem propostas de sistemas de RPG como o Agon do John Harper, sim, o criador do Blades in the Dark, que funciona mais como uma antologia, onde cada sessão de jogo tem uma história mais fechadinha em si, com começo, meio e fim, mas que traz também mecânicas para você conseguir encadear essas várias histórias em uma só grande narrativa, que fica bem completinha e que funciona mesmo se nem todo mundo participar de todas as sessões. É mais ou menos a ideia como algumas séries funcionam. Você pode assistir episódios esporádicos de Rick e Morty, se divertir muito, dar muita gargalhada com a história que acontece em cada episódio fechado, mas você pode escolher também assistir tudo em sequência e aí entender que existe uma história maior por trás que vai se enganchando em pequenos pontos entre um episódio e outro. E perceba que não é todo episódio que a Summer aparece, por exemplo. Essa forma bastante episódica de jogar é uma coisa que já é um pouco mais comum nos jogos de tabuleiro, onde mesmo jogos que têm mais apelo narrativo costumam funcionar em partidas que terminam em si.
Agora, se a história do jogo é gigantesca, inacabável e a gente não consegue ver o fim, é outra história. Alô, fãs de Gloomhaven, quem já chegou no fim me conta. Uma outra estratégia também é você ter sistemas de RPG que não precisam de um narrador, onde todos os jogadores contribuem para uma narrativa compartilhada ou vocês podem se utilizar de tabelas, oráculos, cartas para conseguir guiar os principais acontecimentos. Assim como a gente tem também um bocado de jogos de tabuleiro que tem o sistema todos contra um, que meio que emula essa diferença de papéis e de mecânicas disponíveis entre os jogadores e o jogador narrador, buscando mesmo simular a experiência de RPGs clássicos. E uma das mudanças que eu mais gosto é diversificação. Diversificar as formas de você montar e jogar com os personagens e de você introduzir aleatoriedade no jogo. Cara, se tem uma coisa que eu amo, é como um jogo consegue me surpreender mecanisticamente em uma coisa que geralmente é meio óbvia, ou que a gente toma muito por garantido, ou que a gente acha que tem um jeito só de ser feito. Meu primeiro contato com isso foi com o RPG Savage Worlds, onde você não tem somente os dados para resolver as coisas, você dispõe também de baralhos. E desde aquela época eu achei isso fantástico e comecei a procurar outros exemplos de jogos que se utilizassem de mecânicas diferentes para fazer coisas que a gente geralmente faz de um jeito só, tanto no jogo de tabuleiro quanto no RPG. E tem muita coisa legal. Já topei com o RPG Star-Crossed, que usa uma torre de Jenga para resolver algumas situações. Tem o jogo de tabuleiro brasileiro Sudokan, que usa uma mistura de cartas e sudoku para resolver batalhas no Japão feudal. No Gloomhaven mesmo, seu personagem é representado por um baralho, que tem então as habilidades, as magias, os itens que ele pode utilizar. O RPG independente Runa também foi um que me surpreendeu bastante ultimamente, porque ele utiliza alocação de dados e movimento ponto a ponto. Duas mecânicas que são a cara de jogo de tabuleiro para fazer um jogo de RPG, estilo Souls-like. Criar aquela experiência de você atacar, defender, dar parry, fazer coisas que você faria num videogame, só que no jogo de RPG, usando mecânicas de jogo de tabuleiro. Nesse ponto, você já deve ter percebido que a nossa conversa começou com molho vermelho e creme de leite e já virou estrogonofe. Nem dá mais pra separar direito o que é RPG e o que é jogo de tabuleiro. Mas a intenção é essa mesmo, mostrar que a gente pode misturar as coisas, misturar as mecânicas, as formas de pensar, os componentes, as regras e criar coisas novas, criar experiências únicas. Então, resumindo esse bloco, de um lado e de outro, jogos de tabuleiro e RPG foram passando por mudanças que foram bastante influenciadas um pelo outro. E principalmente também com a influência das percepções do público. Isso mostra o quanto RPGs e jogos de tabuleiro conseguem trabalhar em conjunto desenvolvendo coisas novas, prestando entre si mecânicas, dinâmicas e ferramentas que permitem solucionar problemas e inovar na produção de jogos. E é de inovações de explodir a cabeça que a gente vai falar agora. Vamos terminar isso rápido, porque a essa altura eu já imagino que tá todo mundo querendo jogar, querendo pesquisar esses jogos, querendo botar as ideias que vão surgindo no papel. Então vamos dar uma olhadinha bem rapidinho em alguns exemplos de jogos que a gente citou, que já estão se utilizando dessa mistura de mecânicas entre jogos de tabuleiro e RPG, e ainda outras coisas muito fora da caixinha, para criar formas e experiências de jogo únicas. Começando pelos RPGs Star-Crossed e Dread, que usam uma torre de Jenga pra jogar. Dread é um RPG de terror onde vocês são pessoas fugindo de um serial killer, bem Sexta-feira 13. Star-Crossed é um RPG de romance baseado na mecânica do Dread, onde vocês são pessoas vivendo uma paixão impossível. E o que terror e paixão têm em comum? Frio na barriga. E os autores de Dread tiveram essa sacada genial de perceber que todo medo, tensão, frio na barriga que você espera sentir num filme de terror é uma experiência que você consegue ter num jogo de Jenga, tirando ali as pecinhas e rezando para que aquela bagaça toda não caia. O autor do Star-Crossed viu então o Dread e percebeu que essa mesma tensão, frio na barriga, medo, são sensações que a gente experimenta quando a gente está apaixonado e tem receio de se declarar. E viu que essa mesma mecânica de utilizar o Jenga funcionaria também numa situação em que uma personagem estivesse tentando chegar no seu interesse amoroso para se declarar. Pode dar muito bom, mas pode também ser um desastre. A única certeza é que o frio na barriga você vai passar. E esse é um ótimo exemplo de como uma mecânica de um jogo de tabuleiro foi utilizada como uma ótima solução para conseguir representar um sentimento numa narrativa RPGística. No caminho contrário, por exemplo, a gente tem o Mice & Mystics, um jogo de tabuleiro onde cada personagem é um grande aventureiro, clérigo, ladino, bardo, mas que foram todos transformados em camundongos por uma bruxa que tomou ali o reino e agora quer destruir tudo. No Mice & Mystics, cada personagem vem com uma fichinha, mais ou menos como se fosse um stat block, inspiradas em classes de RPG de fantasia medieval, com habilidades únicas. E o jogo traz também muitas outras mecânicas emprestadas de jogos de RPG, como a resolução de problema com dados, ganho de experiência, subida de nível, determinação de ordem de iniciativa
narrativa para as pessoas poderem agir. E enquanto vocês jogam, vocês têm um livro de campanha que vocês vão ao mesmo tempo lendo e jogando o que tá acontecendo. E seus personagens então desenvolvem uma narrativa com base nas escolhas, nas ações e nas consequências de vocês. E aí a história vai se modificando, te levando pra frente ou pra trás nos capítulos do livro, dependendo das suas ações ou das consequências delas. É um jogo de tabuleiro muito aventuresco, muito gostosinho de jogar e que emprega essas mecânicas do RPG para conseguir gerar essa sensação de continuidade, de desenvolvimento, de vocês estarem participando de uma aventura, desenvolvendo uma história e modificando aquele mundo no qual vocês estão inseridos. E aí, para finalizar a nossa conversa, eu queria citar também um exemplo dos livros-jogos, que surgem ainda de uma terceira demanda e de um terceiro hobby que anda também muito juntinho ali com os jogos de RPG e de tabuleiro, que é a literatura. Livro-jogo é uma mistura sensacional de livro, RPG e tabuleiro numa coisa só. E eles vêm ainda para solucionar uma outra necessidade apresentada também pelo público. Nos momentos que eu quero me divertir num jogo ou numa aventura, solo. Ou quando eu não tenho tempo ou pessoas por perto para conseguir jogar um jogo de tabuleiro ou um RPG. Num livro-jogo, geralmente você vai também criar uma personagem com ficha e tudo. Então você vai lendo uma história e escolhendo o que fazer dentro dessa história. O que vai te levar por um caminho ou por outro da narrativa. E esses livros-jogo podem contar com tudo. Rolagem de dado, quebra-cabeça e até mudanças irreversíveis no jogo, basicamente como a gente tem num jogo de tabuleiro Legacy. E é muito orgulho pro nosso país poder dizer que a gente tem sim exemplos de livros, jogos de autoria nacional que são fenomenais, simplesmente fenomenais. Um dos que eu tô mais surtada ultimamente é o Enigma do Sol Oculto, da Karen Soarelli, onde você pode jogar ali com investigadores lá nos anos 20 que estão buscando solucionar o desaparecimento de uma certa mulher, mas que acabam topando ali com conspirações, cultistas e com horrores ancestrais muito maiores do que a gente pode imaginar. Sua personagem pode até morrer no Enigma do Sol Oculto, a verdade é que muito provavelmente ela vai. Mas tudo bem, Bo, você vai lá e faz outro. Você tem um envelope de coisas desconhecidas que você pode ir encontrando e revelando ao longo do jogo. E uma característica muito típica e muito eletrizante que o Enigma do Sol Oculto tem, que ele empresta lá de jogos de tabuleiro Legacy e que deixou a internet surtando, é o fato de que você muito provavelmente vai. Tô falando muito provavelmente porque tem gente que não pira. Mas eu recomendo que você faça alterações irreversíveis no seu livro-jogo. Colhe os adesivos, escreva no livro inteiro, rasgue as páginas. Desfruta, gente, dessa experiência, dessa liberdade caótica, é maravilhoso. Então agora a nossa conversa vai se encerrando por aqui. Ainda tem muita coisa pra gente conversar, papear, refletir em cima desses 3 temas que a gente levantou aqui hoje. E eu ficaria muito feliz e mais do que realizada se a galera levasse essa conversa, essa reflexão adiante. O cenário nacional, tanto de jogo de tabuleiro quanto de RPG e também da literatura, são muito grandes, são muito criativos e são muito produtivos. E eu particularmente acredito que a gente só tem a ganhar se a gente perceber que todas essas ferramentas e muitas outras mais estão à nossa disposição e que a gente pode livremente misturar e criar na hora de pensar em desenvolver um novo e bom jogo. E se você quiser seguir explorando, refletindo e conversando sobre esse universo magnífico da diversão offline, o Pra Quem Gosta vai estar sempre aqui, de portas abertas e com um sorrisão enorme no rosto, esperando vocês. Pronto para receber com muita animação todo mundo que gosta de se aventurar por esses universos e essas ideias muito doidos. Espero que todos vocês tenham curtido muito o nosso papo, que saiam daqui com muitas ideias e com muitas curiosidades e principalmente com muita vontade de jogar. Pra quem gosta de jogos, um beijão, pessoal. Tchau, tchau!